Estamos próximo a uma guerra na América do Sul e não é balela. Nós estamos tendo uma movimentação da Venezuela para anexar parte do território da Guiana. Esse território é essa região aqui que faz fronteira com a Venezuela, que se chama Essequibo. É uma região rica em recursos naturais, principalmente o petróleo. Lembrando você que a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, possui as maiores reservas do ouro negro e sempre está na mira dos Estados Unidos, que procura petróleo no mundo todo para abastecer a sua economia. E essa região aqui é uma região que há mais de um século está sendo disputada por Venezuela e Guiana. E esse start de Nicolás Maduro aconteceu porque, pouca gente fala, a ExxonMobil começou tratativas com a Guiana para extrair petróleo dessa região. E é uma região que os venezuelanos enxergam como seu território. Por conta disso, Nicolás Maduro está pressionando a Guiana a entregar esse território. Mas Jean, pressionando como? Com movimentações militares e com um referendo. Isso mesmo, a população da Venezuela vai falar o seguinte: Venezuela, tome uma atitude mais firme para anexar esse território, ou não, Venezuela, deixa isso para lá, né? Entrega para as empresas dos Estados Unidos esse território para retirar o petróleo, pode ficar tranquilo, não, a gente não quer. Isso mesmo, vai ser um referendo que vai julgar se a Venezuela pode dar outros passos para a anexação desse território. A Venezuela, ela disputa esse território desde 1966 por conta da conferência, ou melhor, do Acordo de Genebra, que fala o seguinte: olha, vocês precisam disputar esse território de forma diplomática. E até hoje a Venezuela tenta uma negociação com a Guiana, e é óbvio que a Guiana não quer entregar esse território para os venezuelanos. Então, é uma tratativa diplomática que não sai do lugar, Já a Guiana fala o seguinte: olha, nós temos uma sentença de 1899 que estabelece que esse território pertence ao quê? É um imbróglio geopolítico que não sai do lugar. Mas agora Nicolás Maduro quer resolver, de uma forma ou de outra, a posse desse território. Tá, agora eu vou fazer uma análise um pouco mais crítica. Os Estados Unidos se reaproximou da Venezuela, né? Joe Biden conversou com Nicolás Maduro e falou: as sanções econômicas vão ser diminuídas e até retiradas para que a Venezuela produza petróleo para abastecer a economia dos Estados Unidos. Em contrapartida, Nicolás Maduro vai realizar uma eleição que terá aí os Estados Unidos e outros organismos como fiscalizador, para ver que se essa eleição não tenha fraude. Nicolás Maduro, tudo bem. Então pode ser que Nicolás Maduro quer para tirar o foco da eleição, né? Pode ser que Nicolás Maduro pode ver ali, olha, tá tendo ali uma movimentação forte da oposição, eu posso perder a eleição, então vamos mudar o foco do país. Pode ser isso. Tá? Então, pode ser algo que na realidade não vai ter efetividade, mas politicamente seja importante para o governo bolivariano de Maduro. Tá, Gia, mas a Guiana não tem ali um exército para se defender? Não, né, gente? A Guiana não tem navios, a Guiana não tem caças, ela tem um exército ali mínimo, e a Venezuela, um dos exércitos mais poderosos da América do Sul, comprou muito armamento dos russos, comprou muito armamento dos iranianos. Possivelmente o próprio Brasil não teria frente ao exército bolivariano. Tá? Eles têm caças, cara, em uma quantidade maior que o Brasil. Tá? Então vai ser um massacre. Simplesmente vai chegar e ocupar
o território e vai anexar. Não vai ter ali um embate entre os dois países. E a Venezuela já faz a movimentação na borda do território da Guiana, pressionando o país. Mas os Estados Unidos não vai deixar barato não, já teve pronunciamento que se ocorrer alguma movimentação da Venezuela em direção ao território da Guiana, vai ocorrer represárias. Nicolás Maduro já fala o seguinte, isso é um assunto doméstico, não é um assunto que envolve Estados Unidos e Inglaterra, que também tem interesses ali na região, tá? Então, ele tem o mesmo posicionamento de Vladimir Putin. O que Putin fala? Que é um assunto interno, é um assunto doméstico que não envolve outros países. É a mesma narrativa de Nicolás Maduro. O Brasil, que é a superpotência da América do Sul, ele quer o quê? Se posicionar. E o presidente Lula já enviou seus representantes, como o Celso Amorim, para discutir com Maduro uma solução tranquila ali na região. Porque a presença dos Estados Unidos ali na Guiana também vai gerar um ruído com o Brasil. Lembrando você que a Guiana está próxima à floresta amazônica, que também tem indícios de uma grande quantidade de petróleo. Então, não é interessante a presença estadunidense ali. E o embate ainda entre Venezuela e Estados Unidos, Venezuela recebendo apoio da Rússia, do Irã, cara, vai gerar uma instabilidade ali no norte do país que não é interessante. Então, o Brasil já foi lá para conversar, para ter tratativas, tá? Para ter um equilíbrio. O Brasil, se ele tentar falar para a Guiana assim, olha, Guiana, você vai ter que entregar uma parte do território para que não ocorra um conflito, cara, vai ser muito difícil. É uma prova de fogo para o governo Lula, que quer ter um posicionamento geopolítico relevante no mundo, essa situação. Lembrando que o Brasil, ideologicamente, ele está muito mais próximo da Venezuela. Nicolás Maduro é parceiro do presidente Lula, o Brasil ampliou os laços com a Venezuela. Cara, vai ser muito difícil essa negociação entre os dois países, porque Maduro se mostra aí, né, irredutível. Mas claro, você lembra da minha análise, que pode ser uma jogada política também para desviar foco da eleição? A Guiana foi já à Corte Internacional de Justiça com um alerta, com uma ameaça existencial. Muito parecido que a Rússia fez com a Ucrânia. Ficou aquela movimentação ali na fronteira até invadir. Muitos falavam assim, não vai invadir. Não vai, não, isso aí é lorota. Invadiu. Vai que a Venezuela, mesmo posicionamento dos russos. Tá, quais são as consequências ali, gente? Consequências drásticas, né? Você vai ter, claro, a presença das grandes potências ali protegendo a Guiana. A Guiana é um país muito pobre, um país que não tem exército, que vai ter um clamor mundial, né? Porque eles vão ser massacrados, vai ter civis que vão pagar o pato, como em qualquer guerra. E aí, a presença dos Estados Unidos na Guiana, cara, colocaria o Brasil na guerra. Porque, indiretamente, o Brasil estaria envolvido no conflito, porque ele tem que fazer a defesa das suas fronteiras, ele tem que levar exército às suas fronteiras para impedir uma invasão de um exército ou de outro ao seu território. Então vai gerar um ruído tremendo, né? Um posicionamento do Brasil de uma forma muito mais agressiva, uma pressão internacional que o Brasil se posicione contra a Venezuela por conta do clamor, por conta da Guiana ser um país menor, mais frágil. Isso geraria um ruído tremendo na política externa do Brasil. Não seria interessante. E aí? Qual é a sua opinião sobre tudo isso, sobre esse conflito? Qual é o posicionamento que o Brasil deve ter frente a essa possível guerra na América do Sul? Desce o dedão no like, se inscreva no canal, se torne membro, você tem acesso à aula antes que todo mundo, você tem acesso às outras aulas que acontecem aqui na plataforma, aproveite, cara, e se apoia um canal de educação. Valeu, meu povo, tamo junto!